Olá, meus irmãos, passando aqui para dar continuidade ao nosso estudo. A gente vai estar estudando o capítulo 9 de Apocalipse. Capítulo 9, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça que saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Bom, aqui do versículo 1 ao 2, a gente vê que João ele vê uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela vem receber uma chave para abrir o poço do abismo. Essa estrela, irmão, representa um anjo, mas provavelmente seja um anjo caído, o próprio Satanás, que vai receber o que? A chave do poço do abismo, ou seja, a autoridade para libertar alguns demônios que se encontram presos no abismo. Porque a Bíblia vem nos ensinar e nos relatar que há alguns demônios que se encontram presos no poço do abismo, que estão reservados para trazer sofrimento sobre a terra no período da grande tribulação. Só serão soltos no período da grande tribulação. Então essa estrela que João vê caída do céu, que recebe uma chave para abrir o poço do abismo, é o próprio Satanás que vai receber uma autoridade da parte de Deus para abrir o poço do abismo, ou seja, libertar, soltar aqueles demônios que se encontram presos ali. Aqui a gente vê, irmão, o controle de Deus em tudo. Mesmo diante de tanto sofrimento, tanta tribulação, no período da grande tribulação, Deus estará no controle. Os demônios e Satanás só vai atuar conforme a ordem, a direção de Deus. Deus comanda, Deus controla. Os demônios e o próprio Satanás só atuam até onde Deus permite. E a gente já vê aqui, Deus permitiu ele soltar os demônios. Eles estão presos hoje e serão soltos no dia que foi reservado para ser soltos. E abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Por que essa fumaça? Eles estão no poço do abismo, provavelmente é um lugar de sofrimento. Provavelmente há chamas, há fogo. Então a fumaça das trevas, a fumaça que se encontra lá no abismo vai subir para a terra. Vai trazer trevas, vai trazer escuridão, e no meio dessa fumaça, que vai escurecer o sol, o ar, que vai trazer trevas. Olha no versículo 3, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Olha só, da fumaça saiu demônios como gafanhoto. Aqui não é os gafanhotos que a gente conhece aqui na terra. Não é esses gafanhotos que a gente conhece. Esses gafanhotos que João vê são demônios. Mas por que ele vê eles em forma de gafanhotos? Devido à ordem que vai lhes ser dada, a destruição que eles vão trazer. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhe dado o poder como tem os escorpiões da terra. Ou seja, a destruição que o gafanhoto traz, por onde ele passa, ele destrói a vegetação, as plantações. Uma nuvem de gafanhoto destrói tudo por onde ele passa. Então, quando João vê esses demônios como gafanhoto, não quer dizer que eles têm a forma de gafanhoto, mas que a atuação deles, a maneira deles trabalhar, agir, será como a dos gafanhotos: destruição, sofrimento, calamidade, dor. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Qual o poder que os escorpiões da terra têm? Ferir, matar, trazer dor. Só que a gente vai ver que esses demônios eles vão receber uma outra ordem. Vamos ver? Versículo 4. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Olha só, por que não são gafanhoto? Porque o gafanhoto natural, ele destrói o quê? A vegetação.
Esses demônios, como um gafanhoto, que vão atuar como gafanhotos, destruindo tudo por onde passa, a ordem é não destrua a vegetação, mas destrua para atingir os homens, é para atingir a humanidade. O foco deles não é plantações, não é vegetação, mas sim os homens, a humanidade. Só que tem algo aqui que a gente vê. A ordem que é recebido, que eles recebem, é para eles atingir os homens que não têm o selo de Deus. Quem é que tem o selo de Deus? A gente estudou nas aulas passadas os 144 mil selados que estarão pregando a palavra do Senhor. Eles serão selados por Deus. E aqueles que ouvir a sua pregação e se converter, que crê, também serão selados. Então, aqueles que têm o selo de Deus não vai ser afligido por esses demônios. Mas esses demônios só vão afligir aqueles que não foram marcados por Deus. E quem foi marcado por Deus? Os 144 mil que a gente estudou nas aulas passadas, e aqueles que vão se converter mediante a sua mensagem. Versículo 5, e foi-lhe também dado, não que o matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. O seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. A ordem que foi dada a esses escorpiões não é para matar, é para trazer apenas sofrimento. Como o sofrimento de escorpião. O que um escorpião faz quando pica uma pessoa? A pessoa rola de dor, a pessoa até baba de dor, causa até a morte. Só que a ordem que foi dada a esses demônios não é para matar, é para trazer sofrimento, é para trazer dor. Durante 5 meses, os homens serão atormentados fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. É um sofrimento que vai abranger todo o ser humano. Psicologicamente serão atormentados, espiritualmente e fisicamente. Por isso que aqui diz que eles vão atuar como escorpião. Será um sofrimento inimaginável. E vai durar 5 meses. É muito tempo de sofrimento. E é interessante que a gente vai ver no versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardentes desejos de morrer, mas a morte fugirá deles. Durante esse período de 5 meses, onde esses demônios vão estar atormentando esses homens, atormentando a humanidade que não foi selado por Deus, que continua na prática do pecado, os homens vão desejar a morte. Eles vão procurar a morte. O suicídio não vai ter mais efeito, a pessoa vai tentar tirar a própria vida e não vai conseguir morrer, porque a morte fugirá deles. Lembra que eu falei nas aulas passadas que no período da grande tribulação, todo esse sofrimento, até esses demônios que serão soltos para atormentar os homens durante 5 meses, é Deus trazendo o sofrimento do Hades, o sofrimento que há no inferno para a terra, com o intuito de que ele pega o sofrimento do Hades, traz para a terra, com o intuito da humanidade ver, olha o sofrimento que está reservado para vocês pela eternidade. É um ato de misericórdia de Deus. Deus está sendo o quê? Misericordioso. Deus está trazendo o sofrimento do inferno para a terra. Deus está pegando os demônios que estavam no inferno e trazendo para a terra para atormentar os homens e os homens despertar. Olha o sofrimento que vocês vão enfrentar pela eternidade. E olha que o sofrimento que vai ter aqui na terra nem se compara ainda com o sofrimento do inferno. Mas é isso que Deus quer trazer, que os homens despertem. Olha o que vocês vão enfrentar se não se arrepender. É um ato de misericórdia de Deus. É Deus ainda querendo trazer o homem ao arrependimento. A morte vai fugir deles durante esses 5 meses. Não vai haver morte, mas apenas sofrimento, apenas dor. É como no inferno, as pessoas que estão lá hoje sofrem, não morrem mais. É dia e noite sofrendo. E é isso que vai acontecer durante esses 5 meses. Esses demônios vão torturar, vão trazer sofrimento na humanidade. Os homens vão tentar se matar e não vão conseguir. A morte vai fugir deles. Versículo 7.
O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. O aspecto desses demônios, como eu falei, gafanhoto, quando João fala que eles são gafanhotos, é mediante a destruição que eles vão trazendo, o mal que eles vão trazendo, mas não que eles tenham a forma de gafanhoto. E aqui fala, o aspecto dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a guerra, ou seja, eles também não têm a forma de cavalos. Aqui está falando das características dos demônios. Aqui está falando do poder que eles têm, como cavalos preparados para a guerra. O cavalo ele é preparado para a guerra, para a batalha, e é um animal feroz, é um animal que é pronto para isso, para esse tipo de trabalho. Então, quando fala que o aspecto deles é semelhante a cavalos preparados para a guerra, está falando que são demônios que foram enviados para a guerra, para a batalha. Que o intuito deles é esse, é batalhar, é lutar, é trazer mal, é trazer sofrimento. É um aspecto deles, mas não que eles tenham a semelhança, a aparência de um gafanhoto, ou de um cavalo, ou de um escorpião, não. Isso daqui são características deles, aspectos deles, do seu poder, da sua atuação. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Ou seja, havia coroas na sua cabeça. Coroa fala que é de domínio, de reino, né? Quando alguém usa uma coroa é porque foi lhe dado um poder, uma autoridade sobre alguém. Então, quando fala que esses demônios que João vê como coroas, como sendo de ouro, aqui não fala que é de ouro, coroas como sendo de ouro, parece de ouro. Aqui está falando que foi dado autoridade a esses demônios. Essa coroa que é vista na cabeça deles é autoridade, autonomia que o próprio Deus vai dar a eles. Atue. Durante esses 5 meses, vocês têm autoridade para agir. Então, essas coroas é o quê? Autoridade. E o seu rosto era como o rosto de homem. O seu rosto era como de homem. Ué, mas não são demônios? Aqui também é o quê? Uma característica. O aspecto. Ou seja, o rosto de homem fala que esses demônios eles são racionais. Quando a gente vê na Bíblia falando de rosto de homem, anjo com rosto de homem, criatura com rosto de homem, está falando que são racionais, que pensa, que tem intelecto. Não são robôs que é controlado, eles pensam. Aqui quando fala que esses demônios têm rosto de homem, não quer dizer que eles têm um rosto humano. São demônios, são anjos caídos. Mas quer dizer que eles são o quê? Racionais, inteligentes, eles pensam. Como eu e você pensa, seres racionais. Tinha também cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes como os dentes de leão. Isso daqui tudo, irmão, são características deles. Dentes de leão vem falando de quê? De velocidade, de poder. O leão ele não tem poder para massacrar, para destruir, é isso. João está demonstrando aqui. É isso. Que esses demônios eles terão poder, autoridade para atuar durante esses 5 meses na terra. Então, dentes como dentes de leão é que eles vão ferir, eles vão massacrar o homem. Eles vão, durante esses 5 meses, que a morte vai fugir, os homens não serão mortos, não vão morrer durante 5 meses. Serão 5 meses de inferno na terra. O próprio inferno estará na terra durante 5 meses. Essa coroa como de ouro representa que esses demônios terão autoridade para atuar na terra como atua no inferno. Imagine, irmão, como vai ser a terra nesse período. Versículo 9, tinha coraças como coraças de ferro. A coraças era uma proteção que os soldados usavam no peito para proteger os órgãos, né? Que poderia, se caso fossem feridos esses órgãos, poderiam trazer morte. Então ele vê que esses demônios eles tinham como coraças de ferro na região do peito.
Ou seja, essa coraça representa que esses demônios não poderão ser feridos, mortos ou destruídos ou lançados no abismo de novo durante esses 5 meses. Fala que eles estão protegidos durante esses 5 meses. Não poderão ser mortos pelas armas humanas. As armas humanas não vai surgir efeito contra eles. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando corre a peleja. Ou seja, está falando aqui de peleja, de luta, de sofrimento. Então, irmão, o que a gente precisa pegar aqui? Aqui João está trazendo as características desses demônios, a forma de atuação deles. Como eu falei no início do nosso estudo, o livro de Apocalipse se torna um pouco difícil de compreender devido a isso. João ele usa aqui muita simbologia. Então aqui a gente vê que as características desses demônios estão aqui sendo trago com simbologias. Coraça de ouro, parecidos com gafanhoto, como escorpiões, mas isso daqui é o poder de atuação desses demônios, e não a sua forma física, a sua aparência. São demônios, não são gafanhotos. São espíritos malignos que estão aprisionados e serão soltos. E essas características é a forma de atuação deles, é o poder que eles vão ter sobre a terra. Versículo 10. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Ou seja, cauda como de escorpiões. Causar dano aos homens. Como a gente falou, uma picada de escorpião causa dano. Aqui está querendo dizer, não que o sofrimento que esses demônios vão causar vai ser o mesmo sofrimento de escorpião, mas está querendo dizer que o sofrimento, João usa o escorpião para representar um sofrimento. Se você é picado por um escorpião, dói, traz dor, traz sofrimento. É isso que João está querendo trazer. Que ele viu esses demônios com caudas como de escorpião, está querendo dizer que o que eles vão infligir sobre a humanidade vai trazer um sofrimento inimaginável. Uma dor física, dor psicológica e espiritual na alma. Ou seja, esses demônios eles vão atuar, vão trazer um flagelo sobre os homens, fisicamente, psicologicamente e na alma. Vai ser um sofrimento que vai abranger todo o ser. Não é só na carne, mas vai atingir o psicológico e a alma do homem. Versículo 11. E tinha sobre eles como seu rei um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então esses demônios eles vão ter um líder. Em hebraico Abaddon e em grego Apollyon, mas tanto em hebraico como em grego esse nome quer dizer destruidor. O significado é destruidor, ou seja, haverá um demônio-chefe que vai liderar esses demônios. Irmão, o reino das trevas ele é organizado. Assim como no céu, a hierarquia de anjos, um anjo que tem um nível de poder maior que os outros, no mundo das trevas é a mesma coisa, tem demônios que têm um cargo hierárquico maior do que os outros. Então, essa nuvem de demônios em forma de gafanhotos, né? Que vai ser solto do poço do abismo, ele vai ter um líder, né? Em hebraico, Abaddon, em grego, Apollyon, mas o nome desse demônio que vai liderar esses demônios quer dizer destruidor. Então aqui a gente vê que se passou o primeiro ai, lembra lá no capítulo 8 do anjo que vem voando e falando ai, ai, ai daqueles que habitam na terra, aqui se passou o primeiro ai. Ainda tem mais 2 ais. Versículo 13. Aqui no versículo 1 até o 12 foi a 5ª trombeta. Agora a gente vai ver a 6ª trombeta do versículo 13 em diante. Versículo 13. O 6º anjo tocou a trombeta
E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Aqui a gente vê que tem mais demônios presos. Foram soltos nuvens de demônios. Mas ainda tem mais 4 demônios aprisionados junto ao rio Eufrates, que vai ser solto. No soar da 5ª trombeta foi solta uma nuvem de demônios. E agora no soar da 6ª trombeta vai ser solto os 4 demônios que estão aprisionados, que muitos estudiosos acreditam que esses demônios são até mais fortes e mais poderosos do que o próprio Satanás. Versículo 15. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a 3ª parte dos homens. Ou seja, na 5ª trombeta é solta uma nuvem de demônios. A gente viu aqui as suas características, a sua forma de atuação. Esses demônios receberam a ordem para ferir os homens e não matar. Eles iam trazer sofrimento, dor, durante 5 meses. Então, provavelmente, a 6ª trombeta vai ser soada no final de 5 meses. Após 5 meses de ter sido soada a 5ª, será soada a 6ª, porque os homens não poderiam morrer. E agora, no soar da 6ª trombeta, vai ser solto os 4 demônios que estão aprisionados junto ao rio Eufrates. E a ordem dada a esses demônios é que matem a 3ª parte dos homens. Aqui agora os homens já serão mortos. Não só torturados, afligidos, mas sim mortos. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo. A gente estudou que couraça representa o que? Proteção. Então aqui está querendo dizer que esses demônios que serão soltos, junto com eles haverá também um exército de demônios que virá com eles. Imagine, irmão, o tanto de demônios que estará sobre a terra atuando no período da grande tribulação. Os demônios que estão hoje no abismo, no inferno, vai vir para a terra. A terra vai se tornar um inferno. O sofrimento do inferno vai ser trago para a terra. Mas o intuito disso é que os homens venham se arrepender. É um ato de misericórdia de Deus. É Deus ainda tentando despertar o homem. Se pelo tempo da graça que nós vivemos hoje o homem não despertou, então vai vir um sofrimento e a dor para ver se o homem desperta. É Deus querendo salvar o homem. E os seus cavaleiros tinham como couraça a cor de fogo. Couraça representa que esses demônios não poderão ser mortos, destruídos. As armas humanas não surgirá efeito de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Ou seja, quando fala de leão, representando como dentes de leão, cabeça de leão, está falando da velocidade, da força, da agilidade, que esses demônios terão força, agilidade, poder para atuar. E de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por que fogo, fumaça e enxofre? Eles estão vindo do inferno. Aqui vem falando que quando sai fogo e fumaça, enxofre da boca deles, que eles vão vir com ira. Há quantos anos esses demônios estão aprisionados, sendo torturados? E eles vão ser soltos, eles vão vir com ira, com fúria. Então esse enxofre, essa fumaça que sai de sua boca, representa a ira, a fúria, a raiva que eles vão vir sobre a terra contra o homem. Imagina a ira que esses demônios, quando eles forem soltos, eles vão vir com ira e fúria sobre a humanidade. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que sai de sua boca, foi morta a 3ª parte dos homens. Então, a 3ª parte da humanidade vai ser morta pela ira, pela fúria desses demônios. Pois a força dos cavalos estava na sua boca,
e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Então a cauda desses cavalos, né, ao qual esses demônios estavam montados, representa o quê? Sofrimento. Mas aqui também eu não entendo que seja demônios montados em cavalo, mas eu creio que esses cavalos venham a representar a força desses demônios, a atuação desses demônios, o poder de atuação que eles vão usar sobre a terra, que vai trazer morte. Versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, eu vou resumir. A quinta trombeta e a sexta trombeta se cumpriu o primeiro e o segundo ai, que o anjo fala lá no capítulo 8, ai, ai, ai daqueles que habitam sobre a terra. Então o primeiro ai se cumpriu na quinta trombeta e o segundo ai na sexta. Ainda falta um ai que a gente vai estudar mais à frente. A quinta trombeta é solta uma nuvem de demônios. Não é gafanhotos, são demônios. E a gente viu aqui as suas formas de atuações, o seu poderio. E no soar da sexta trombeta vai ser solto mais 4 demônios, ou seja, há uma nuvem de demônios presa no poço do abismo. E junto ao rio Eufrates, há mais 4 demônios aprisionados. Esses demônios estão aprisionados e serão soltos no período da grande tribulação. Como a gente leu aqui, eles estão reservados para o dia, a hora, o mês e o ano. Serão soltos por um tempo aqui na terra, ou seja, eles serão tirados do abismo, serão retirados do inferno e serão tragos sobre a terra. E será dados a eles o que? Poder, autoridade e domínio para atuar na terra e afligir os homens, aqueles que não têm o selo de Deus. E a gente vê que mesmo diante de todo esse sofrimento, os homens não se arrependerão. Os homens vão continuar nos seus pecados. A gente vê que o intuito de Deus não é afligir o homem. Deus ele não é mau. Mas o intuito de Deus com esse sofrimento é despertar os homens, é tentar fazer com que o homem tire a dureza do seu coração e desperte. Olha o sofrimento reservado para vocês, se arrependam. É Deus chamando o homem ao arrependimento. O sofrimento que aqueles que estão no inferno, que estão sofrendo hoje no inferno, vai ser trago esse sofrimento sobre a terra, para que um homem que não subiu no arrebatamento da igreja, aqueles que não subiram no arrebatamento, que estão em seus pecados, que não se arrependeram diante a pregação no tempo da graça, venha despertar, venha se arrepender. Mas a gente vê que não vão se arrepender. Aí querem culpar Deus. Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus está dando a oportunidade de arrependimento. Esse sofrimento é para que o homem se arrependa, mas mesmo diante de tanto sofrimento e dor, o homem não se arrependerá. Vai continuar na idolatria, na prostituição, no assassinato, nos seus pecados. Então o que a gente viu aqui, irmãos, que essa simbologia que João usa, né? Coraça de ouro, coroa que se parece coroas de ouro, cavalos, enxofre e fogo que sai de suas bocas, vem representando o poder, a maneira que esses demônios vão atuar na terra, vem representando o poder deles, o poder de atuação deles. Mas não quer dizer que esses demônios têm forma de cavalo, têm forma de leão, têm forma de gafanhoto, não. Isso são características da sua atuação demoníaca, são características do poder que eles vão usar de destruição sobre a terra. Mas esses demônios não são gafanhotos,
Esses demônios não têm a forma de cavalo. Isso representa o que? A força deles, o domínio, o poder demoníaco. Isso representa o que? O fogo e o enxofre que sai da boca deles é a fúria, o ódio que eles vão vir sobre a terra. Amém, irmãos? Qualquer dúvida, os irmãos podem entrar em contato comigo aí no grupo de estudo, tá bom? Deixa aí o estudo do capítulo 9, qualquer dúvida, os irmãos podem entrar em contato, estamos aí para tirar dúvida. Em breve a gente estará estudando o capítulo 10, que Deus abençoe.